Antes de começar a minha defesa do recurso que apresentei o recurso em meu nome, mas o requerimento foi feito dentro do prazo assinado por 6 vereadores. Quero dizer o quanto é importante o direito na vida de um legislador, que o vereador Nasson pôde expressar muito bem. Não sou formada, não tenho OAB como o senhor, mas toda vez que fui para aquela sala de aula na FEVALE, fui para prestar atenção muito, porque eu sabia que muito faria diferença dentro da minha vida legislativa. Então, vamos à análise da Comissão de Constituição e Justiça, assinada pelo vereador Nasson Luciano e pelo vereador Enio Brizola, até porque o vereador Raul Cássio, como é um dos autores do requerimento, não poderia também concluir parecer a respeito do tema. Eu pontuei, senhores vereadores, de toda o parecer da comissão e iniciamos pelo preliminarmente que o recurso é inexistente, pois interposto sem assinatura da recorrente. Dentro do campo jurídico, todos nós sabemos que muitos juízes usam o costume como forma, vereador inspetor Luz. E aí vão me faltar dentro do direito algumas palavras, porque eu não concluí a faculdade, mas de julgar uma peça. E aqui eu vou trazer o costume, porque a não assinatura alegada aqui é um costume desta Casa Legislativa. Tendo em vista que nós só apenas assinamos documentos no nosso gabinete quando apresentamos direto ao assessor das comissões, quando estamos tendo impugnações dos nossos projetos, quando temos que responder dos nossos projetos. Fora isso, todas as outras questões nós protocolamos na casa. E este protocolo gera um documento que é coletado. Quando os senhores percebem aqui que nós estamos assinando documentos, são esses documentos que a Secretaria nos traz para assinar. Pois bem, para atender o prazo de recurso, porque nós atendemos os prazos, depois eu entro nesse campo, nós entramos no dia 30, dia que eu estava adoentada, no dia 30 e na terça-feira, mas na quarta-feira eu estava aqui. Mas o documento não veio para que eu assinasse. Mas como é de costume, como disse a própria diretora da Secretaria, é de costume que leve-se dias para pegar a assinatura dos vereadores. Porque o que vale mesmo é este documento aqui, o protocolo. Porque o protocolo da casa não recebe em nome de nenhum vereador que não seja do seu assessor, que é registrado nesta Casa Legislativa. Então, dizer que por não ter assinatura não poderia prosperar, nós, pelo costume desta Casa Legislativa, não podemos aceitar. Porque muitas e muitas vezes assinamos documentos e projetos até 7 dias depois. Porque não estávamos aqui no momento, porque a Secretaria tinha muita documentação. Então, eu começo fazendo a minha defesa por dizer que a assinatura não pode ser um impedimento diante do costume dessa Casa Legislativa. Por que que a minha assinatura não foi pega na quarta-feira? Isso eu não gostaria de pensar outra coisa. Eu gostaria de pensar que foi um trâmite da casa, gostaria de pensar que algo aconteceu, porque na quarta-feira eu estava aqui e na terça tardinha também. Bom, quanto aos prazos, nós tivemos também na nossa defesa o cumprimento dos prazos, mas, no entanto, para podermos analisarmos a defesa, ela só foi disponibilizada a partir das 17 horas no sistema. Então, durante a sessão, eu tive que fazer a análise. E uma análise muito rápida. E eu gostaria de entender por que só hoje foi colocado, se o parecer é do dia 3. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu no dia 3. Por que só hoje, às 17 horas, a gente teve acesso a esse documento? Então, entendo que eu e os outros vereadores autores também fomos prejudicados pelo prazo. Bom, quanto ao artigo 111, que fala do prazo, que depois de tomada a decisão do presidente se tem 10 dias. A própria Comissão de Constituição e Justiça pontuou que o senhor presidente, em reunião de líderes no dia 16 de novembro, quando o presidente comunicou que não iria adotar os procedimentos necessários para promover a licitação. Bom, se foi no dia 16 de novembro, o nosso prazo era dia 26 de novembro. No entanto, o requerimento foi aprovado por todos os senhores vereadores no dia 23. E nós só não pudemos cumprir, e tanto é que o requerimento diz isto, e foi a plenário aprovado por esse plenário, porque nós estávamos votando a lei de diretrizes orçamentárias, quando não poderíamos colocar em discussão, como diz o próprio regimento interno. Então, nós não perdemos o prazo, nós colocamos o requerimento, como diz o regimento interno desta casa, no seu artigo 37,
que quando o presidente se omitir ou exorbitar das funções que lhe são atribuídas neste regimento, qualquer vereador poderá reclamar-lhe sobre o fato, cabendo ao plenário decidir sobre tal reclamação. Então, este requerimento foi aprovado dentro do prazo. Então, mais uma vez, a Constituição de Comissão e Justiça relatou algo que nós aqui comprovadamente temos como dizer aos senhores, não, foi aprovado por todos os 14 vereadores, o requerimento assinado pelos 6 vereadores, pedindo esse recurso, para que esse recurso viesse a plenário logo depois da votação da LDO, mas a própria jurídica da casa informou ao meu gabinete que nós tínhamos 10 dias de prazo depois do dia 23. Portanto, o nosso prazo para entregar o recurso se encerrava dia 3 e nós entregamos dia 30. Nós fomos orientados pelo jurídico da casa, até porque no regimento não prevê esse tempo para nós que estamos apresentando o recurso. Uma falha que, senhores vereadores, nós precisamos rever. Estou um pouco tremendo porque estou tendo que fazer a parte da advogada que não é formada aqui, mas estou tentando explicar para os senhores vereadores entender. Por que nós fizemos requerimento e entendemos que o senhor presidente exorbitou sim? Até porque, vereador Nasson, quando o senhor tomou uma decisão, quando o presidente lá no final do ano, ele foi um dos primeiros a dizer que o senhor não podia tomar a decisão sozinho, que tinha que ter sido colocado com todos os senhores vereadores. E na questão aqui colocada do artigo 35, o presidente é o representante legal da Câmara Municipal nas suas relações externas e internas e tem como atribuições as que lhe são conferidas pela lei orgânica, nós, 6 vereadores, entendemos que ele exorbitou, porque diz o seguinte: determinar a abertura de processo licitatório para compras, obras e serviços da Câmara Municipal, vírgula, sempre que houver necessidade, vírgula, após prévia discussão em reunião da mesa diretora e liderança sobre o assunto e os custos advindos deste. Bom, fui até o dicionário para procurar o que significa prévia discussão. Prévia significa anterior, antecipar, anteceder. E discussão significa discutir, significa debater, significa argumentar. No entanto, a Comissão de Constituição e Justiça diz que dia 16 o senhor presidente argumentou, debateu, deu a possibilidade, porque aqui não diz que é só o presidente que vai discutir, que vai debater. Se são com os membros da mesa e com os líderes, é porque todos têm o direito a opinar. E, no entanto, eu, vereadora, líder do PTB, vereador professor Issur, líder do PP, vereador Gerson Petef, líder do PSDB e vereador Sérgio Ranisch, líder do PMDB, não discutimos, não debatemos, não argumentamos. Uma parte, vereador Sérgio Ranisch. Obrigado, senhor presidente. A senhora está de parabéns, está muito bem a sua defesa. E para nós sacramentar essa documentação, eu pediria nesse momento a ata do dia 16 e do dia 26 e vamos ver qual é os líderes de bancada que estavam e que assinaram o que foi deliberado nessa ata. Obrigado. E eu vou concluindo, senhor presidente, porque sei que já tomei conta do meu tempo, mas como uma advogada iniciante, a gente vai um pouco mais devagar para não esquecer todas as partes que precisamos defender da peça o qual estamos representando. E neste caso aqui a peça é o povo de Novo Hamburgo, que nos pediu que trouxesse essa discussão a plenário, porque entenderam também que o senhor presidente não ouviu todos os vereadores e não deu ouvidos a uma grande massa de vontade da cidade de Novo Hamburgo quanto à TV Câmara. Eu concluo dizendo o seguinte, que algumas coisas acontecem nesse legislativo para que a gente abra os olhos e tome atitudes. Porque há muito se diz que o presidente pode, o presidente determina, o presidente faz. Mas também no artigo 35, no inciso 3, quanto à administração da Câmara, a letra B, superintender os serviços da Secretaria da Câmara Municipal e expedir os atos competentes relativos aos assuntos de caráter financeiro e legislativo. Em nenhum momento expedir eu achei o sinônimo de decidir sozinho. Em nenhum momento o expedir diz que ele tem a autonomia única e exclusiva para tomar as decisões. E quanto aos atos que, quanto presidente e a própria mesa, pode ser acometida por um apontamento do Tribunal de Contas, senhores vereadores e senhoras que nos assistem aqui, são atos ilícitos. Numa licitação transparente, numa licitação clara, branca e franca, onde se cumpre as regras, não há ato ilícito. Não há por que o presidente responder. Então, por que argumenta a Comissão de Constituição e Justiça, em seus membros, que o presidente tem que ser prevenido disso? Quando há licitude dos atos, o Tribunal de Contas não aponta. Por que não apontou nesses 19 anos
a TV Câmara na cidade de Novo Hamburgo. Além do mais, se não houve o processo licitatório, não há valores. Se não há discussão com todos os líderes, não há sequer a discussão de valores que poderiam acontecer de fato. Então, senhores vereadores, é por estas razões apresentadas aqui que eu peço aos senhores que nós façamos o que diz o artigo 179, que foi esta a intenção do requerimento protocolado por 6 vereadores, que este plenário seja soberano quanto à decisão da abertura do processo licitatório para a instalação da Câmara de Vereadores. Muito obrigada.